Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho discutiam quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Ele forma os seus discípulos e nessa formação Ele deixa bem claro que a sua missão haveria de ser plenamente realizada por meio de sua Páscoa, de morte e ressurreição. Jesus anuncia aos seus discípulos a sua morte e que no terceiro dia haveria de ressuscitar. Porém, como o evangelista São Marcos nos deixa claro, eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Eles não compreendiam. E dando continuidade àquela caminhada, no meio do caminho, os discípulos discutiam quem dentre eles era o maior. Ainda influenciados por uma mentalidade mundana, eles discutiam quem dentre eles era o maior. Uma demonstração clara de que eles não tinham compreendido o ensinamento de Jesus, o anúncio de Jesus a respeito de sua Páscoa de morte e ressurreição. É preciso que todos nós compreendamos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós que recebemos o sacramento do batismo, sabemos que neste sacramento fomos misteriosamente mergulhados na Páscoa de nosso Senhor. Fomos mergulhados em sua morte para ressuscitarmos com Cristo. E, portanto, a vida de todo discípulo de Cristo é uma dinâmica contínua de morte e ressurreição com Jesus. É preciso que nós compreendamos isso, porque também na nossa caminhada de fé, iremos nos deparar com situações de morte, doenças, frustrações, desânimo, pecados, sofrimentos, realidades que fazem parte da vida de toda e qualquer pessoa humana. Porém,
pela graça do Senhor, pela graça que nós recebemos no santo batismo, somos chamados a dar um sentido pascal às tribulações que enfrentamos em nossa vida, certos que o Senhor também nos ressuscitará com Ele, nos dará força, nos dará as condições da graça, para que em meio às tribulações, às provações da vida, possamos permanecer fiéis a Ele, possamos perseverar no testemunho da fé. O que vale a pena nessa vida é perseverar no amor do Senhor e no amor aos nossos semelhantes. É claro que também nós, como os discípulos de Jesus, também nós somos influenciados por uma mentalidade mundana de sucesso, de quem quer viver a vida disputando os primeiros lugares, os lugares de honra, de quem se preocupa em ser o maior, segundo a mentalidade mundana. Jesus sempre nos ensina que no seu reino, reinar é servir. Ocupar no reino de Jesus os lugares de honra é fazer-se como Jesus, assemelhar-se com Jesus, numa vida entregue para manifestar na vida das pessoas o reino de Deus. Por isso, a primeira leitura desta liturgia da palavra é uma leitura que nós devemos meditá-la diversas vezes na nossa vida, na nossa caminhada. Quando o autor do livro do Eclesiástico, ele nos ensina que quem se coloca a serviço do Senhor, quem se coloca a serviço do reino de Deus, há de experimentar provações. O Senhor não nos ilude. Achamos por vezes que seguir o Senhor é ter vida fácil, vida cômoda, uma vida de vitórias, de realizações, mas vitórias e realizações meramente mundanas. E quando vem a tribulação, imediatamente julgamos que Deus deixou de nos amar. Não é verdade. Não é verdade. Nós vivemos em dinâmica contínua, em contínua dinâmica pascal. Morrer para ressuscitar, morrer para ressuscitar, até o dia em que o Senhor nos chamará à participação do seu reino glorioso, até o dia em que nós faremos a Páscoa definitiva, passando desse mundo para a glória de Deus. Assim será a nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, o autor do livro do Eclesiástico, ele nos ensina que devemos estar preparados, porque uma vez que nós nos colocamos ao serviço do reino de Deus, uma vez que nós colocamos a nossa vida para testemunhar o amor, a fé, a esperança, nós iremos passar por tribulações, por provações. E a solução, o próprio autor do livro do Eclesiástico nos dá, é cultivar no coração o santo temor de Deus, que não é medo de Deus, mas um amor profundo, um amor que se manifesta na nossa vida em forma de adoração profunda a Deus, um amor que se manifesta na nossa vida em gestos concretos de amor, de serviço do bem,
em relação aos nossos semelhantes. Por isso, na graça de participarmos dessa Eucaristia, peçamos ao Senhor que Ele renove em nós esta força, que renove em nós essa esperança, que sejamos fiéis a Jesus, que sejamos fiéis ao reino de Deus em meio a toda essa dinâmica pascal, morte e ressurreição, que nas nossas provações possamos testemunhar o santo temor de Deus. Falando de provações, nós nos unimos a toda a igreja, como eu disse no começo desta celebração, em oração pela recuperação da saúde do Santo Padre, o Papa Francisco. A Comissão Episcopal da Liturgia, a Comissão Episcopal de Liturgia da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, nos presenteou com uma oração pelo Papa Francisco. E por isso eu gostaria de encerrar esta nossa reflexão convidando-nos a rezar pelo Santo Padre. Eu faço essa oração e você, no silêncio do seu coração, reze pelo Papa. Senhor Deus, vosso servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós testemunha dos sofrimentos de Cristo. Nós o suplicamos, vinde em seu auxílio, aliviando suas dores, na esperança da pronta recuperação da sua saúde, para continuar nos confirmando na fé. Tudo isso nós os pedimos pelo vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.